Boa tarde a todos. Eu peço a você, por gentileza, que nos abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 12 ao 20. Esse é o trecho que nós meditaremos nesta manhã. Um trecho conhecido de todos. Jesus fará mais uma vez um forte pronunciamento. Pronunciamento esse, qual falará aos nossos corações nessa tarde. Com a palavra do Senhor aberta, eu peço a você que me acompanhe na leitura. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram: Você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram: Onde está seu Pai? Respondeu Jesus: Vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Santo Deus, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra. E nesse momento tão solene nós te suplicamos, fale aos nossos corações, nos faça ver o brilho das Tuas palavras que foram pronunciadas naquele dia no templo, diante de tantas e tantas pessoas. É verdade que muitos ali não entenderam, não creram no Senhor como a luz do mundo. Mas essa luz um dia brilhou diante dos nossos olhos. Então nós estamos aqui. E eu te peço, Senhor, que da mesma forma como o Senhor falou naquele dia, com aquela multidão, que o Senhor fale conosco hoje, nos fazendo perceber verdades acerca do Senhor, de como o Senhor, que é a luz do mundo, tem iluminado e já iluminou as nossas vidas, nos dando salvação, nos dando direções. Então, Senhor, nós estamos diante de um texto que diz respeito a cada um de nós. Porque essa luz, a qual o Senhor pronunciou ser nesse texto, essa luz brilhou diante dos nossos olhos, pela graça do Senhor, debaixo da ação do Espírito Santo. Então, fale conosco. É isso que eu te peço, Senhor, crendo no teu Santo Espírito. Amém. Pode tomar o teu assento, por gentileza. Nós estamos diante de mais uma metáfora de Jesus. Jesus acabara de dizer: Eu sou a luz do mundo. Bem, apesar de ser uma metáfora, eu creio que não é difícil para cada um de nós entendermos exatamente o que Jesus queria dizer com isso. Afinal, basta você pensar na utilidade da luz. A luz serve para quê? Já pensou como seria a sua vida se não houvesse luz? Já pensou você viver em densas trevas, escuridão, sem saber para onde ir, sem ter uma direção? Sem saber dos perigos que estão à sua volta? Evidentemente, quando nós refletimos acerca dessas coisas, nós conseguimos entender um pouco do que Jesus quis dizer aqui. Até porque, até mesmo os incrédulos entendem a diferença entre trevas e luz. Você vai perceber isso em filmes como, por exemplo, Star Wars, a luta da luz contra as trevas. Se você perguntar para o ímpio se ele está nas trevas, ele vai entender perfeitamente. Ele sabe o que isso significa, porque isso é comum até mesmo entre os incrédulos. Mas nós não podemos nos esquecer que a luz, ela é essencial para a nossa sobrevivência. Você já parou para pensar se o sol parasse de dar a sua luz? Faltaria alimento no mundo, sabe por quê? Porque não haveria fotossíntese. Não havendo, não teria como alguns animais que se alimentam de capim ou de outra vegetação se alimentarem. Assim, faltaria então animais,
faltaria alguns animais, ou seja, os herbívoros e tal. Então todos passariam a consumir automaticamente os carnívoros, e logo acabaria também os carnívoros e acabaria alimento no mundo. A luz, ela é importante. A luz, ela faz parte de um dos atos criacionais de Deus. Lembra que Deus disse, e disse Deus, haja luz? Quando havia trevas sobre a face do abismo. Então Deus criou a luz. Então a luz, ela tem uma importância vital para nós. Hoje mesmo nós estamos usufruindo de uma espécie de luz. É verdade, é uma luz elétrica criada em 1879 por Thomas Edison. Mas ainda assim, se eu apagasse as luzes aqui, nosso culto encontraria uma certa dificuldade. Porque a luz serve para nos mostrar aquilo que está à nossa volta. A luz é importante. Sendo assim, a luz é algo essencial para os seres humanos, de forma que sem a luz nós não saberíamos o que fazer. No texto que está diante de nós, o nosso Senhor Jesus dará mais um testemunho acerca de si mesmo. Agora ele afirmará claramente ser a luz do mundo. Nós já sabemos que o objetivo do evangelista João, ao escrever esse evangelho, é nos apresentar Jesus como Deus. E ele vai fazer isso através desse texto. Como não poderia ser diferente, é claro, todas as passagens que nós estamos estudando até o presente momento, nós conseguimos sentir o cheiro da divindade de Jesus. Porque é por isso que João escolheu essas histórias. Histórias que de forma clara apontam para a divindade de Jesus. Nós vamos perceber mais uma vez a divindade de Jesus. Mas também nós vamos perceber mais uma vez o ódio, a raiva, o desejo de matar Jesus presente no texto. Porque desde que nós adentramos no 5º capítulo, nós temos percebido que esse ódio, esse rancor por parte da elite religiosa tem crescido a cada vez mais e vai piorar. No 9º, no 10º versículo, no 11º, até que Jesus vai morrer. Por conta dessa raiva, desse ódio por parte da elite religiosa. Sendo assim, nós estamos diante de mais um forte e impactante testemunho dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Dito isto, vejamos o testemunho de Jesus, suas implicações e a reação, como não pode ser diferente, a reação negativa por parte da elite religiosa. Vamos começar pelo testemunho de Jesus. Quando você olha para o versículo 12, ele começa assim: falando novamente ao povo, Jesus disse. Eu preciso aqui dizer algo a vocês que eu não falei na semana passada por conta do tempo, mas eu quero destacar para vocês que a história da mulher que foi pega em adultério, que está presente aí no versículo 1 ao 11, na verdade, ele está presente a partir do versículo 53 do capítulo 7. Nós encontramos aqui, na verdade, um parêntese cronológico. O que eu quero dizer com isso? O que é um parêntese cronológico? Eu quero dizer com isso que, na verdade, essa história, ela está colocada, ou foi inserida, no meio, ou na continuação do capítulo anterior. De forma que o versículo 12 é a continuação direta do versículo 52. Então, nós poderíamos tranquilamente ler o versículo 52 e já pular para o versículo 12. Porque quando nós chegamos no versículo 12, nós já percebemos aquela continuação das intenções malignas dos religiosos tentando pegar Jesus. E Jesus continua, então, na festa dos tabernáculos e, mais uma vez, ele vai falar com o povo, que certamente estavam aguardando no templo. Então, o versículo 12 é a continuação dessa história. O que nós vimos lá no final do versículo 52? Nós vimos que depois que a guarda não voltou com Jesus preso, foram enviados para isso, então os religiosos ali, mostrando a sua raiva, eles atacam os guardas. Nicodemos também leva uma lapada ali por defender Jesus, e então nós temos um encerramento da história. E agora nós voltamos para o versículo 12. E no versículo 12 nós temos a continuação dessa história, dessa reunião que houve ali no Sinédrio. Então Jesus ainda está no pátio, e agora Jesus está no pátio das mulheres. Por que eu sei que Jesus está no pátio das mulheres, sendo que o texto não fala? Bom, eu sei que ele está no pátio das mulheres, porque o gasofilácio, ou seja, o ofertório ou a casa do tesouro, ficava no pátio das mulheres. Você deve se lembrar da história daquela viúva que deu a sua única moeda.
ficava no pátio das mulheres, para que todos pudessem ter acesso ao ofertório. Então é nesse contexto em que Jesus está lá no templo ainda, na festa dos tabernáculos, que o Senhor Jesus Cristo brada: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Meus irmãos, há 2 sermões atrás, se não me falha a memória, nós vimos que quando o Senhor Jesus ele pronunciou o seguinte discurso: aquele que tem sede, venha a mim e beba, ou seja, quando ele se ofereceu como água, nós vimos que por detrás destas palavras havia um contexto, um pano de fundo. Eu os fiz saber que havia uma cerimônia chamada cerimônia das águas, ou cerimônia da água, em que o sacerdote derramava água sobre o altar depois de uma procissão, as pessoas indo atrás dele, aquele cortejo, aquela festa, aquela alegria, e era o ápice da festa, então a água era derramada. E aí então nesse momento o Senhor Jesus então grita: quem tem sede, venha a mim e beba. Nós, quando mergulhamos no contexto histórico, nós percebemos que as palavras de Jesus passam a ter um sabor diferente para nós. Porque nós assim conseguimos entender o que os leitores entenderam no primeiro século, aqueles que ouviram Jesus entenderam, e também percebemos a intenção de Jesus, é claro. O que Jesus queria comunicar com isso? Só para que você se lembre, nós estamos na festa dos tabernáculos. Essa festa dos tabernáculos foi ordenada pelo próprio Deus e ela funcionava como um memorial. Nessa cerimônia das águas, eles lembravam de outras coisas também, mas principalmente daquele período de 40 anos no deserto, onde o povo habitou em tendas, ou seja, habitou em tabernáculos, porque tabernáculo significa habitação, e lá naquela época Deus matou a sede do seu povo através da rocha. Então era isso que eles tinham que se lembrar no ato da cerimônia da água. Eles se lembravam então de que nesses 40 anos da saída do Egito até chegar em Canaã, Deus guardou o seu povo, Deus cuidou, deu comida, protegeu e também deu direção. Por essa razão, todo ano, no mês de outubro, os israelitas têm que sair de suas casas, ainda hoje, e morar em tendas por 7 dias. Agora Jesus, ele está olhando para um outro aspecto dessa festa. Existe um outro aspecto dessa festa, e esse aspecto fez com que Jesus dissesse o que ele disse aqui: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É importante, meus irmãos, sempre ler a Bíblia entendendo que existe um pano de fundo histórico. A Bíblia não foi escrita no nosso contexto. Ela foi escrita há muito tempo atrás, no Novo Testamento, tem quase 2000 anos, e 2000 anos é muito tempo. Era um outro contexto. E às vezes nós deixamos de perceber ou de entender certas palavras na Bíblia porque nós pensamos que Jesus escreveu, ou os discípulos escreveram, ou Jesus pronunciou algo nos dias de hoje. E aquilo passa a ficar um pouco sem sentido para nós. Agora, é verdade que ao olhar para esse texto, nós conseguimos entender com clareza o que Jesus queria dizer, quando disse, eu sou a luz do mundo. Nós conseguimos entender pelo menos o básico. Nós entendemos que isso é referente à salvação. Isso não é segredo para todos nós. Porém, quando nós olhamos para o contexto dessa passagem, aqui também nós vamos ver que ao fazer isso, ela terá um sabor diferente para todos nós. Porque é um pouco estranho, vamos imaginar. Alguém no meio de uma festa, de repente alguém chega lá e diz assim, quem tem sede, vem a mim e beba. Espera aí, está vendendo água? Ou, eu sou a luz do mundo. Está vendendo lanterna? O que está vendendo? Isso soa um pouco estranho para nós. Ninguém aqui em sã consciência chegaria numa praça ou numa festa e diria, ei, sou a luz do mundo, hein? Vai para o médico, está com problema. Jesus, quando fez isso, ninguém achou que ele era louco. Hoje, se você fizer, eu vou achar que você é doido. Mas ninguém achou que Jesus era louco, porque todos entenderam o que ele estava dizendo. E a gente precisa entender também, como eles entenderam. Porque assim nós vamos entender a motivação ou a razão de Jesus ao pronunciar essas palavras. Sendo assim, vamos entender um pouco, que de maneira bem breve, é claro, mais uma característica desta festa do tabernáculo. O autor John Sittema, ele narra que havia, na festa dos tabernáculos, uma outra cerimônia que marcava a celebração
lá no primeiro século, nos dias de Jesus. Então existia uma outra cerimônia. Segundo o autor, era um acontecimento noturno, ou seja, acontecia de noite. E esse acontecimento, esse fato, ele concluía a semana de festividades. Era o encerramento da festa das cabanas. E ali nós vamos encontrar nesse dia, nessa cerimônia, uma exibição espantosa que deixava todos os participantes sem palavras. No início do dia, daquele último dia, que no caso aqui seria já o 8º dia, a festa começava no sábado e terminava no outro sábado. Então, no início do dia, 4 candelabros de aproximadamente 25 metros. Eu não sei se você tem noção do que é 25 metros de altura. Aqui deve ter o quê aqui? Uns 10 aqui? Uns 4? Quanto? Cadê os engenheiros? Vai, Tati, cadê? Uns 15. Então, bota 10 metros a mais para cima. Muito alto. 4 candelabros de 25 metros de altura eram colocados no pátio das mulheres, onde Jesus estava. Para abastecer esses candelabros com óleo, era necessário o despejo de aproximadamente 10 galões de óleo. Muito óleo. Aquilo tinha que brilhar a noite toda. O pavio de cada uma dessas lâmpadas era bem grosso, evidentemente, e era feito de linho torcido, que eram extraídos das roupas dos sacerdotes, as roupas que eles usaram no ano anterior. Então, eles pegavam as roupas velhas e faziam daquelas roupas esse pavio. Então, quando os 4 imensos candelabros, de 25 metros cada um, eram acesos naquela noite, naquela penumbra, então a luz produzida por esse candelabro poderia ser visto à distância. Era um espetáculo. Somado a isso, tem mais um detalhe. Muitos homens, os que estavam nos pátios, vale lembrar que cabiam milhares de pessoas no pátio do templo. Estou falando do pátio das mulheres, tem os pátios dos gentios também. Milhares de pessoas poderiam circular por ali e também em volta do templo. Também os homens, eles acendiam tochas em suas mãos e eles dançavam e louvavam a Deus a noite toda. Então imagine, você soma os 4 candelabros ardendo em fogo, mas aquela multidão de pessoas segurando tochas, aquilo iluminava toda Jerusalém. Era um verdadeiro espetáculo. Um documento judaico chamado Mishnah, que é uma das principais obras do judaísmo, quando fala sobre esse ritual, ela afirma o seguinte, abre aspas, não havia terraço em Jerusalém que não fosse iluminado por sua luz, fecha aspas. O que a Mishnah quer dizer é que isso era um espetáculo absurdo. Toda Jerusalém ficava iluminada pelo brilho das luzes. Tá, mas qual é o objetivo dessa cerimônia? O das águas a gente viu. Levar o povo lá para os 40 anos de deserto, onde Deus matou a sede do seu povo. E essa cerimônia? Um dos objetivos dessa cerimônia também é fazer o povo voltar para esse período de 40 anos que o povo ficou no deserto. Vale lembrar que quando o povo esteve no deserto, vagando por 40 anos, deserto, imagine à noite como é o deserto. É impossível andar à noite no deserto. Você não sabe os caminhos, o buraco, você vai ficar perdido. Como é que Deus guiava o seu povo de noite? De dia, uma coluna de nuvem. De noite, uma coluna de fogo guiava o povo. Então, quem seguia, agora preste atenção nisso, porque Jesus está usando essas palavras aqui. Quem seguia a coluna de fogo, que era o próprio Deus conduzindo o seu povo, quem seguia a coluna do fogo não permanecia nas trevas. E ao não permanecer nas trevas, continuava vivo, porque vai saber o que vai acontecer no meio do escuro. E aí então Jesus, tendo isso em sua mente, ele fala ao povo e diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, tem que seguir. Tinha que seguir aquela coluna de fogo. Não andará em trevas. Agora eu quero que você imagine a cena. Vamos imaginar a cena que antecedeu as palavras de Jesus. Todos estão ali em silêncio, enquanto alguns jovens meio doidos, corajosos, evidentemente, arriscavam suas vidas para subir numa escada para abastecer o candelabro. 25 metros de altura. Cair de lá já era.
Eles subiam, aquele silêncio, enquanto eles estavam subindo com os 25 metros, carregando o óleo. Então, eles chegavam lá, abasteciam aquilo, desciam, e então eles acendiam o pavio. Imediatamente, aquele pavio chegava até lá em cima, e aquela luz brilhava sobre Jerusalém. E um silêncio sepulcral. Todos em silêncio, admirando a luz. E no silêncio reverente daquele momento, que era isso que era exigido, daquele momento, então o Senhor Jesus levanta a sua voz mais uma vez e diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aquela luz que eu mesmo mandei lá no deserto para guiar vocês, para poupá-los da morte, para conduzi-los para o melhor caminho, para que vocês não ficassem perdidos. Eu sou melhor do que essa luz que eu enviei, porque eu sou a própria luz. E se você me seguir, você não estará debaixo das trevas espirituais, você receberá a vida, e vida aqui é vida eterna. Com isso, Jesus está mostrando para os seus ouvintes, naquele momento, a sua superioridade com relação tanto à água, à pedra, à rocha que produziu água, agora quanto à coluna de fogo. Porque tanto a rocha quanto a coluna de fogo foram dados a Israel pelo próprio Deus. Nós sabemos que o nosso Jesus é Deus. Esse é o contexto por detrás das palavras de Jesus. Percebe que ela passa a ter um brilho melhor. E aí a gente consegue entender porque os judeus ficaram com tanta raiva de Jesus, por ele ter falado isso. Vamos ver então qual foi a reação dos judeus com relação ao testemunho de Jesus. Assim como lá no capítulo 7, aqui também os judeus não aceitaram o testemunho de Jesus e eles questionaram. Eles vão dizer assim: olha, seu testemunho não é válido. Vamos ver. Versículo 13. Os fariseus lhe disseram: você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. O que eles estão falando aqui não está errado. Você não pode dar um autotestemunho, lógico. Você é acusado de um crime, você tem que levar testemunhas a seu favor, você vai lá como sua própria testemunha, nenhum juiz vai aceitar isso. E a lei de Moisés também ensinava isso. Era necessário você ter 2 testemunhas. Talvez passe um pouco despercebido para nós e nós não conseguimos entender por que a elite religiosa ficou tão irada com relação a Jesus. Porque eles estão questionando o testemunho de Jesus. Afinal, o que há de ofensivo nas palavras de Jesus? O que há de ofensivo em dizer assim, eu sou a luz do mundo? Isso não ofende ninguém. Você pode falar aí para quem você quiser, ninguém vai te dar um tapa na orelha porque você fala, eu sou a luz do mundo. Mas por que soou tão ofensivo para eles? O que Jesus de fato estava testemunhando aqui? O que de fato eles entenderam? E o que eles entenderam era exatamente o que Jesus queria que eles entendessem. Jesus estava aqui claramente testemunhando a sua divindade. Ele estava a todos os pulmões ali gritando, eu sou Deus. Irmãos, não havia modo mais claro de expressar a divindade do que usando a expressão eu sou. Eu sou. Nós vamos perceber no final do capítulo 8, quando Jesus diz assim, antes de Abraão existir, eu sou, eles pegaram pedras para matar Jesus, porque eles entenderam o que Jesus estava falando. O evangelista João, quando ele escreveu seu evangelho, ele queria provar para os seus leitores que Jesus é Deus. E ele pensou, de todas as histórias, de todos os discursos de Jesus, 7 pronunciamentos, os quais Jesus diz, eu sou. Eu sou a porta, eu sou o pastor, eu sou a luz. Eu sou o pão vivo. Então Jesus estava claramente afirmando ser Deus. Essa expressão eu sou passou a ser o nome pessoal de Deus. Os adolescentes estavam estudando isso agora há pouco. O tetragrama, as 4 consoantes referentes ao nome de Deus. Esse eu sou, essa expressão, ela é fruto da resposta que Deus deu a Moisés, quando Moisés perguntou, tá, eu vou para libertar o povo, mas quem é que está me mandando? Eles vão perguntar, em nome de quem? Qual é a autoridade que está te enviando para libertar o povo? Aí Deus responde, diga que o eu sou o que sou, é que está te enviando. Desde então, o eu sou passou a ser o nome pessoal de Deus, e nenhum judeu, em sã consciência, ousaria dizer eu sou alguma coisa.
a não ser que fosse Deus. E é o caso de Jesus. Ele estava claramente anunciando a sua divindade. Mas o que é interessante é que o eu sou aqui veio acompanhado, sempre vem acompanhado, né? Eu sou a porta, eu sou a luz, eu sou o pastor, o bom pastor. Agora ele diz assim, eu sou, o complemento, a luz do mundo. A luz do mundo aqui também apontava para a divindade de Jesus. Olha que interessante. Esse é um aspecto que às vezes a gente não para pensar, mas a luz do mundo também apontava para a divindade de Jesus. Porque a metáfora luz, ela está impregnada de alusões no Antigo Testamento. Você vai ver inúmeras vezes a menção de luz no Antigo Testamento. Por exemplo, a própria nuvem e a coluna de fogo que guiava o povo do deserto, representava o quê? Mostrava o quê? Mostrava a glória e a presença de Deus. Era Deus conduzindo o seu povo através do fogo. Mas há um salmo, Salmo 27, verso 1. Inclusive tem uma canção que nós cantamos, ela começa exatamente com as primeiras letras, as primeiras palavras desse salmo. Diz assim, os israelitas cantavam isso. O Senhor, aquele tetragrama, que lá no Novo Testamento é traduzido ou transliterado por eu sou. Então, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Deus é a luz e a salvação. O que é que Jesus está falando lá? Não é isso? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, salvação. Porque Jesus é Yahvé. Jesus é o próprio Deus, o Senhor é a minha luz. Jesus diz assim, eu sou a sua luz e a sua salvação. Vale lembrar também que a própria palavra de Deus, ou a lei, é chamada pelo salmista também de lâmpada ou de luz. Lâmpada para os meus pés, aquela luz que mostra o caminho correto, o qual eu devo andar. Mas existe mais um texto. Isaías 49:6, e existem outros mais, tá? Esse texto é fantástico. Esse texto é uma profecia. E nesse texto nós encontramos aqui o servo do Senhor sendo apontado como a luz para os gentios. A luz que vai salvar os gentios. Nós sabemos que Jesus é a luz dos gentios. Diz assim, para você é coisa pequena demais ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Agora preste atenção. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Jesus é a luz para os gentios. Jesus é aquele que leva a salvação até os confins da terra. Sendo assim, constantemente na Bíblia, luz é sinônimo ou um símbolo claro da presença de Deus, do seu poder. É símbolo de como Deus cuida e guia o seu povo. Certamente, irmãos, os religiosos sentiram o peso das palavras de Jesus. Aquilo deve ter doído. Aquilo foi claro demais. Foi mais claro do que os 4 candelabros brilhando. Foi claro como um cristal. Jesus estava dizendo para eles, eu sou Deus. Por essa razão, eles questionaram Jesus. Eles questionaram o seu testemunho. E o questionamento faz sentido se Jesus fosse homem apenas. Mas como ele é divino, o questionamento deles vai cair por terra. Jesus vai derrubar o questionamento deles. Porque a lei, ela exigia que pelo menos 2 testemunhas estivessem presentes. Sendo assim, o que eles estão alegando é que Jesus não pode fazer isso que ele está fazendo. Ele está testemunhando acerca de si mesmo, ele não pode fazer isso. Então eles estão dizendo, olha, seu testemunho não vale não, rapaz. Tu está dizendo aí que você é a luz, mas seu testemunho não vale. Você está falando de você mesmo. Não podemos aceitar esse tipo de testemunho. Porém, nos versos 14 a 18, Jesus vai provar que o seu testemunho deve ser aceito. Vai provar que o seu testemunho é válido. Então vejamos aí o testemunho, a validade do testemunho de Jesus presente nos versículos 14 e 15. Diz assim, respondeu Jesus, ainda que eu mesmo testemunhe ao meu favor, o meu testemunho é válido. Jesus vai dizer para eles que o testemunho dele é válido. Pois eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém.
Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque eu não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Agora ele vai citar a lei. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo, e a minha outra testemunha que é o Pai que me enviou. Ou seja, 2 testemunhas. O testemunho de Jesus, irmãos, é válido mesmo sem nenhuma testemunha. Porque Deus não precisa de testemunha. Defesa. Tudo que Deus fala é verdade, porque Deus não pode mentir se estivesse num tribunal, se estivesse sendo julgado. Seres humanos precisam de testemunhas, por isso a lei exige isso, por conta do pecado. Eu posso dar um testemunho mentiroso a meu respeito. Então eu preciso de outras testemunhas corroborando ou concordando com aquilo que eu estou afirmando. Mas Jesus, em primeiro lugar, ele não precisa disso, porque ele é o próprio Deus. E aqui ele está revelando a nós a sua autoconsciência acerca da sua divindade. Ele diz assim, eu não preciso de testemunha, sabe por quê? Porque eu sou de uma categoria elevada. Eu vim do Pai e eu vou para o Pai. Eu não sou daqui. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu vim e eu vou voltar para o Pai. Eu sou filho de Deus. E como filho de Deus, meu testemunho é válido a qualquer momento. Porque eu não posso mentir. Mas o testemunho de Jesus também é válido por outra razão. Jesus diz assim que eles ali julgam segundo o padrão humano. Aí Jesus diz, eu a ninguém julgo. Ou seja, Jesus está dizendo, eu não julgo de acordo com o padrão humano. Porque o padrão de julgamento de Deus é muito diferente do padrão de julgamento humano. O padrão de julgamento humano erra. O padrão de julgamento divino jamais erra. Então, o que Jesus está falando, o julgamento que Jesus está emitindo aqui ao afirmar eu sou a luz do mundo, é verdadeiro e deve ser aceito. O testemunho de Jesus também é válido por outra razão, porque ele está em sintonia com a lei de Deus. Jesus diz assim, a lei de vocês não diz que tem que ter 2 testemunhas, não é isso que a lei diz? Quando Jesus falou a lei de vocês, é lógico que Jesus estava cutucando eles mesmo. Eles eram detentores da lei. Eles diziam que se assentavam à cadeira de Moisés. E de fato, a lei, lá em Deuteronômio capítulo 16, versículo 6, e também capítulo 19, versículo 15, diz que é preciso 2 testemunhas. O testemunho de Jesus é verdadeiro porque ele está em perfeita sintonia com a lei do seu Pai. Ele diz assim, eu testemunho acerca de mim mesmo, uma testemunha, que é válida porque é Deus. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Está aqui 2 testemunhas para vocês, incontestáveis. Então, o meu testemunho é válido. Olhando para esse texto aqui, nós percebemos que Jesus apenas evocou ou chamou o seu Pai como sua testemunha. Porém, quando nós voltamos lá para o 5º capítulo, você deve se lembrar, lá também, esses mesmos judeus, na Judéia, após Jesus curar aquele homem que estava paralítico, 38 anos, sem andar. Jesus manda ele carregar a maca, ele carrega, deu todo aquele problema que você já está careca de saber. E aí então, o Senhor Jesus, quando ele vai se defender, ele diz assim, meu Pai continua trabalhando, por isso eu também trabalho. Evidentemente, os judeus entenderam o que ele estava dizendo, ele estava afirmando a sua divindade. E, inclusive, a conclusão foi, você está blasfemando. Porque não só está violando o sábado, mas está dizendo que Deus é o seu Pai. E assim você está se igualando a Ele. Isso que aconteceu lá no capítulo 5. Agora, essas mesmas pessoas estão aqui pedindo testemunhas para Jesus. Só que lá também eles pediram testemunhas para Jesus. Naquela ocasião, Jesus não se colocou como uma testemunha acerca de si mesmo. Aqui ele fez. Mas naquela ocasião, ele evocou João Batista como sua testemunha. João Batista, que é aquele que testemunha a respeito da luz, é o que está escrito lá no capítulo 1, versículos 6 e 7 de João. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Jesus também evocou as suas obras. Ele disse, olha, eu tenho outro maior testemunho do que o de João. As obras que o Pai me confiou para que eu realizasse, essas obras que eu faço, elas testificam a meu respeito, elas dão testemunho de que o Pai me enviou. Nós temos também lá no capítulo 5, o próprio Pai também
como uma testemunha. Jesus diz assim: o Pai que me enviou, esse mesmo tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Então, o próprio Pai já foi chamado ou evocado como uma testemunha. E por fim, as Sagradas Escrituras também testemunham a respeito de Jesus. Examinai as Escrituras, Jesus disse, porque julgais ter nela vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Jesus não apresentou novamente essas testemunhas aqui porque ele já tinha apresentado em outro momento, em outra ocasião. Mesmo assim, eles não creram, mesmo com essas testemunhas incontestáveis, mesmo com João Batista, mesmo através das suas obras, seus milagres, mesmo através do Pai, né, que falou lá no momento do batismo: esse é meu filho amado, mesmo através das Escrituras, porque toda a Escritura fala a respeito de Jesus, mesmo diante de todas essas testemunhas, lá do capítulo 5, eles não creram. Então Jesus simplesmente se apresentou como sua própria testemunha e evocou o seu Pai simplesmente para obedecer à lei, que exige 2 testemunhas. Mas como é que os judeus reagiram aqui, nesse texto, após Jesus apresentar o seu Pai, Deus, como sua testemunha? Eles reagiram com uma pergunta. Então lhe perguntaram: onde está seu Pai? Onde está seu Pai? Mas, evidentemente, eles entenderam claramente o que Jesus havia afirmado. Porque essa não é a primeira vez que Jesus diz ser o Filho de Deus. Inclusive, eu acabei de mencionar, na cura do paralítico, eles ficaram indignados com Jesus e são os mesmos, a mesma elite religiosa. Eles entenderam perfeitamente o que Jesus estava dizendo. Eles estavam irados porque Jesus afirmava que Deus era seu Pai. Dificilmente eles estariam falando aqui em Pai em uma esfera humana. Eles não queriam saber que Jesus fala, eles não queriam a resposta de Jesus do tipo: meu pai adotivo é José, carpinteiro que já morreu. Não é isso que eles queriam. Afinal, todo mundo sabia a sua origem. É isso que a gente viu no capítulo 6. A grande questão é: por que, apesar desses religiosos aqui terem visto tantos e tantos sinais miraculosos, terem escutado os profundos discursos de Jesus, a sua demonstração de sabedoria, a sabedoria que vem do alto, porque mesmo apesar de tudo isso, esses aqui não conseguiram aceitar que Jesus era o Filho de Deus? Isso é algo assustador. Eles viram o próprio Deus encarnado, mas mesmo assim, não conseguiram reconhecê-lo como o próprio Filho de Deus. A resposta a essa questão, do porquê eles não se dobraram à divindade de Jesus, ela se encontra na parte B do versículo 19. Veja a resposta de Jesus. Porque a elite religiosa não aceitava que Jesus era Deus. Jesus respondeu. Ele disse assim: vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Eles não conheciam Jesus. E, consequentemente, não conheciam o Pai de Jesus. Se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. Essa é a razão. Se nós olharmos para a nossa vida até o momento da nossa conversão, a mesma coisa aconteceu conosco. Nós não conhecíamos o Pai porque nós não conhecíamos Jesus. Um dia o Espírito Santo, através da palavra, nos revelou Jesus, através do Santo Evangelho. Nós cremos e conhecemos o Pai, porque Jesus é aquele caminho até o Pai. Quando nós olhamos, por exemplo, lá no capítulo 14, do versículo 5 ao 11, Jesus está dando uma resposta semelhante aqui a Tomé e a Filipe. Primeiro começou Tomé. Senhor, não sabemos para onde vai. Jesus estava falando que ia embora, que logo eles iriam também. Como podemos saber o caminho? O senhor vai, falou que a gente vai depois, mas e aí, como é que faz? Cadê o GPS disso aí? Aí Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não é um erro de português aqui, gramaticalmente seria: ninguém vai ao Pai, que eu estou falando da segunda pessoa, né? Mas Jesus disse: ninguém vem ao Pai. Peraí, Jesus é o Pai? Calma lá. A não ser por meio de mim, a não ser por mim.
Agora preste atenção. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Semelhante aqui ao que Jesus está falando para os judeus, né? Vocês não me conhecem, então vocês não conhecem o Pai. Aí Jesus continua. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Peraí, como é que os judeus aqui, os discípulos de Jesus, viram Deus? Deus é invisível, não é? Jesus é a exata expressão, a exata imagem do Deus invisível. Não é? E aí então Filipe entra em cena. Quando os Filipes resolvem falar, é isso aqui que sai, né, Filipe? Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus acabou de falar que eles têm visto. E aí o Filipe lança uma dessa. Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Aí Jesus responde, não é possível. Você não me conhece, Filipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Como é que você tem coragem de fazer uma pergunta dessa, meu chapa? Aí Jesus diz assim, quem me vê, vê o Pai. Agora nós vamos entender aqui porque que quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, não está errado a gramática. Veja por quê. As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim, preste atenção. Então ele pode ao mesmo tempo falar, vem ao Pai, porque o Pai vive nele, e está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Por isso Jesus pode dizer, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Porque o Pai está em mim e eu estou no Pai. Há uma perfeita unidade na Trindade. São pessoas distintas, é verdade. Mas é uma triunidade. Unidade. Então Jesus responde aos religiosos, dizendo claramente que eles não podem conhecer o Pai de Jesus, simplesmente porque eles não conhecem o Filho de Deus. Jesus é a exata expressão do ser do Pai. Agora, o que Jesus está dizendo aqui é algo desesperador. Aqueles que não conhecem o Pai também não são conhecidos pelo Pai. Agora, essas palavras doeram demais nos ouvidos dos religiosos. Eles não são o porta-voz de Deus aqui na terra, esses homens? Aqueles que guardam a lei, que cuidam da lei, que zelam pela lei, que é a palavra de Deus. Agora Jesus está dizendo a eles assim, vocês não conhecem a Deus. É isso que Jesus está dizendo para eles. E o que Jesus disse é algo desesperador. Porque aquele que não conhece o Pai também não será e não é conhecido por Ele. E no dia do julgamento, no grande julgamento, tais pessoas ouvirão a terrível voz de Jesus dizendo, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Não conhecer a Deus, por não conhecer Jesus, é o mesmo que também não ser conhecido por Deus. E não ser conhecido por Deus é sinônimo de fogo eterno, é sinônimo de condenação. Agora, será que isso pode ser dito a seu respeito? Será que de fato você conhece a Jesus e por consequência disso você conhece ao Pai? E aqui, mais uma vez, eu não estou me referindo a meramente o conhecimento intelectual. Conhecimento teórico acerca de Jesus. O conhecimento das histórias de Jesus, dos discursos de Jesus. Isso tudo é importante. Aqueles homens ouviram o próprio Jesus falar, mas não conheciam a Deus por não conhecer a Jesus. Eu estou me referindo a um conhecimento relacional. Um conhecimento que desemboca em admiração solene. Você admirar Jesus. Que desemboca em notas de louvores. Que desemboca em corações gratos e contentes nele. Lembre-se, não conhecer Jesus é sinônimo de não conhecer a Deus. A elite religiosa, apesar de Jesus ter esfregado na fuça deles a sua divindade, ainda assim eles não creram, eles não puderam crer que Jesus era o Filho de Deus. Eles não puderam crer que Jesus é o Redentor. Eles não puderam crer que Jesus era o Salvador do mundo. Era a luz que iluminava todos os homens, conforme João Batista disse acerca dele. Mas por que não puderam? Estava lá, estava na cara deles.
brilhando mais do que os 4 candelabros. Eles não puderam, simplesmente porque escolheram permanecer nas trevas. Lugar de onde nunca saíram. Densas trevas. E mesmo diante da luz, luz esta que lhes serviria para iluminar os seus caminhos, os tais preferiram amar as trevas e odiar a luz, que é Jesus. Algo triste que aconteceu no primeiro século, mas que também pode estar acontecendo hoje. Você pode até ter um conhecimento teórico acerca de Jesus. Afinal, desde que nós começamos a estudar o Evangelho de João, você está aprendendo muitas histórias de Jesus. Mas a grande questão não é o tanto de conhecimento que você tem acerca de Jesus. Isso é importante. Você precisa conhecer o Deus que você vai se relacionar. Mas só o conhecimento teórico, sem a sua praxe ou sua vida, sem um relacionamento com Ele, o coloca na mesma posição daqueles que estavam diante de Jesus. Viram milagres, poderiam até contar os milagres para as outras pessoas, mas não o conheciam e, por consequência disso, não eram conhecidos por seu Pai. E como consequência de não ser conhecido pelo Pai, está debaixo de trevas. E estar debaixo de trevas é sinônimo de inferno, condenação eterna. O nosso Senhor Jesus, então, disse: eu sou a luz do mundo. Talvez hoje você se encontre na mesma condição dos religiosos nos dias de Jesus. Porque todos os domingos você está aqui ouvindo a palavra de Deus sendo ministrada aos seus corações. E por conta disso, como eu disse, você tem certo conhecimento acerca das histórias de Jesus. Você sabe que ele multiplicou pães, por exemplo, que ele andou sobre o mar. Você sabe que ele fez alguns discursos profundos. Você conhece bastante coisa já. Afinal, são 33 sermões, ou 34, uma coisa assim. Deu para aprender alguma coisa sobre Jesus. Talvez você saiba tudo isso, mas não é capaz de reconhecê-lo como o Filho de Deus, o seu Salvador, como aquele que veio a este mundo carcomido, podre, fétido, para derramar o seu sangue por pecadores miseráveis, para pagar o preço da nossa redenção. Talvez você não seja capaz de reconhecê-lo dessa forma. Talvez você até ache Jesus um cara legal, com palavras bonitas, um homem ousado, corajoso, que enfrentou a alta elite religiosa. Talvez você acredite nele dessa forma, mas isso não basta para você remover de você as densas trevas. Isso não basta. E se esse é o seu caso, você precisa agora ouvir a voz de Jesus, que está te dizendo nesse momento: eu sou a luz do mundo. Se você me seguir, nunca mais vai andar em trevas. Se você me seguir, terá a luz da vida, terá a vida eterna. E no Evangelho de João, invariavelmente, a luz está relacionada com a vida. Vida eterna. Basta você ver lá na primeira apresentação, no prólogo, lá no primeiro capítulo, versículo 4 e 5, o que nós lemos? Jesus sendo apresentado como a vida. Após ser descrito como Deus que criou todas as coisas, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus, ele era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Uau, Jesus é o Criador. Agora você chega no versículo 4 e 5, a vida estava nele. Vida estava nele. E esta era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Você vai perceber, durante o decorrer do Evangelho de João, que vida e luz andam de mãos dadas. E aqui também. E aqui também. Agora, é fato que tanto a vida física quanto a vida espiritual é nos dado pela graça de Deus. Se você acordou de manhã hoje, se espreguiçou e não bateu na tampa de um caixão, é porque você recebeu o dom da vida mais um pouco. Você está vivo. Uns parece que não está muito, não, mas você está vivo. Você está respirando. Se você acordou e não se deparou com um tribunal diante de um justo juiz com uma sentença condenatória sobre a sua vida, é porque Cristo já pagou pelos seus pecados. Isso é pura graça. É pura misericórdia. Isso significa que seus pecados foram perdoados. Essa vida que recebemos, tanto a vida física quanto a vida eterna,
é a vida dada pelo próprio Cristo, pelo autor da vida. Afinal, ele é a vida. A vida estava nele. Por outro lado, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, isso significa que você não se arrependeu genuinamente. Se você não entregou a sua vida a Cristo, isso significa que você não confessou seus pecados com sinceridade de coração. Isso significa que você ainda não o reconheceu como Rei, como Criador do universo, como seu único, como seu suficiente Salvador. Isso significa que você não entendeu que Jesus é o próprio Deus encarnado que veio a este mundo podre morrer por pecadores. Se esta é a sua situação, isso significa que você ainda está em trevas. Significa que você ainda está debaixo da ira de Deus, porque você ainda não recebeu a vida que o Filho de Deus, que é a luz, está te oferecendo. A menos que você se arrependa e creia nele. João 3,36 diz que quem crê no Filho tem a vida. Mas quem rejeita o Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Se você não tem vida, é porque você também não tem a luz de Cristo que nos ilumina ao ponto de nos fazer perceber toda a nossa imundícia. Você está no escuro, nas trevas, e você não consegue perceber a sua imundícia. Você não consegue perceber, porque é isso que as trevas fazem com as pessoas. Mande uma mulher se maquiar no escuro e veja o resultado. Você vai ver a vovó Mafalda saindo dali. Só os mais velhos entenderam. Por quê? Porque você não consegue, ela não vai conseguir ver o que ela está fazendo com a sua própria face. Acenda uma luz e você será surpreendido pelo resultado. Se você não tem a vida, é porque você também não tem a luz de Cristo, que te ilumina ao ponto de fazer perceber toda a sua imundícia. E se você ainda não percebeu o quanto você está maculado pelo pecado, o quanto você está imundo diante de Deus, é porque você está em trevas. Talvez você até tenha consciência de que você está em trevas. Talvez você saiba disso. Você não se engana. Você até sabe e nem se incomoda com isso. Na verdade, você prefere ficar nas trevas. Talvez ir para a luz não seja uma boa ideia para quem está imundo. Ir para a luz não é uma boa ideia para quem está com a roupa toda suja. É melhor ficar nas trevas, afinal ninguém vai ver mesmo, né? Ninguém vai ver como eu estou vestido. Talvez você prefere viver assim nas trevas. Você tem medo é que as suas más obras sejam reveladas, sejam expostas diante da luz do Evangelho. Por isso você prefere as trevas. Talvez você pense aí, olha, eu até gosto dessa igreja aqui, sabe? Eu sou um cara religioso, eu vou para a igreja todo domingo, eu gosto de frequentar aqui. Eu venho aqui todo domingo, eu vou para a igreja com os meus pais. Eles me levam para a igreja, eu acho legal, eu acho bacana, acho bonito as palavras que Jesus fala. Teve uma pessoa que visitou a igreja por um tempo, ela sempre falava, eu acho bonito as palavras que o pastor fala. É só isso que ele achava. Eram palavras que batiam nos seus ouvidos e ele preferia ficar nas trevas. Talvez você seja desse tipo. Alguém que prefere ficar no seu canto. Afinal, você está de boa na lagoa. Talvez você até admire Jesus, a pessoa dele, a sua história, acha tudo isso bonito. Talvez você diga com isso que você o ama. Mas eu tenho que dizer para você que você está se enganando. Isso é mentira, você não pode amá-lo. Se você está nas trevas, você não pode amá-lo. Eu tenho que dizer para você que você age assim, é porque você odeia a luz. Isso mesmo. Você odeia a luz. E tem medo de se aproximar dela por causa de quem você é. Por causa do que você faz. Por causa dos seus pensamentos imundos. Por causa das atitudes que você faz, comete lá na sua fábrica, que ninguém vê na sua casa, no seu quarto. Por isso você ama as trevas. Porque ela te traz conforto para você viver a sua vida porca e imunda. E não se ofenda comigo, não fui eu que falei. Foi o Jesus que você diz que ama. João 3, 19 a 21. Jesus, hein? Este é o julgamento. A luz veio ao mundo.
Mas os homens amaram as trevas e não a luz. Mas por que amaram as trevas e não a luz? Resposta: porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. É por isso que você não se aproxima da luz. Porque você é mau e tem medo que as suas más obras sejam reveladas. Jesus diz isso, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, aquele que pratica a verdade, o que ele faz? Ele ama a luz. E porque ele ama a luz, ele corre, ele vai para a luz. Para quê? Para que se veja claramente. Ele corre lá para os 4 candelabros. Eu quero que todo mundo veja claramente as minhas obras. Porque todas elas são realizadas por intermédio de Deus. Essa é a diferença. Quem está nas trevas odeia a luz. Quem está na luz ama a luz. Saiba, o sol que derrete a cera, o calor do sol que derrete a cera é o mesmo que endurece a lama. Hoje a luz de Deus está brilhando sobre você. E essa luz exige de você uma reação. Exige de você uma resposta. Se o seu coração estiver derretido nesse momento como cera, é porque a luz de Cristo está penetrando o seu coração. Porém, se você se mantiver indiferente ao brilho dessa luz de Cristo, que está irradiando sobre você nesse momento, isso significa que o seu coração ainda está duro, como uma lama exposta ao sol. O que eu estou dizendo é que se você tem o coração moldado para a maldade, a luz o endurecerá ainda mais. Se o seu coração está moldado, disposto para a maldade, sabe o que vai acontecer ao ouvir essas palavras? A mesma coisa que aconteceu com os judeus. Você vai endurecer o seu coração ainda mais. Quanto mais Jesus realizava milagres, quanto mais Jesus se pronunciava de maneira profunda, mais raiva, mais endurecido ficavam os corações dos judeus. É assim com a sua vida também. Porque o mesmo sol que derrete a cera é o mesmo sol que endurece a lama. Se você permanecer assim, é verdade que você vai usufruir da graça comum de ter a vida física. Você está respirando. Você está rejeitando Jesus, ainda assim você está respirando. E ainda que você não o ame, Ele está te dando essa graça. A graça de estar vivo. É Ele quem está te dando. Mas você não vai receber a vida eterna. Logo você vai morrer. E quando isso acontecer, você vai sofrer eternamente por ter rejeitado a luz do mundo que agora está brilhando para você. A luz do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que a luz de Cristo te ilumine ao ponto de você enxergar a sua condição diante de Deus. Eu não posso te convencer de nada, meu amigo. E ao você enxergar a sua condição, que Deus encontre de verdade no seu coração arrependimento. Que Deus encontre em seus lábios confissões de pecados e mais pecados. Que Deus encontre em sua disposição o reconhecimento de que Jesus é o Cristo, de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus é a única luz no fim do túnel para a sua vida. Lembre-se, a vida estava nele. E esta era a luz dos homens. E a vida era a luz dos homens. Sendo assim, para concluir, você tem andado na luz de Cristo? Quero voltar essa pergunta para os irmãos da igreja. Será que nós temos andado na luz de Cristo? Essa luz um dia nos iluminou e nos atraiu, assim como a luz atrai insetos, essa luz nos atraiu. Tem aquele repelente que você acende uma luz, o pernilongo ele não consegue não ir para aquela luz. Ele vai igual um bobão e vai lá e morre. Um dia a luz de Cristo brilhou dessa forma. E nós, os pernilongos, fomos até Cristo. Fomos salvos. Mas essa luz não se apagou depois que nós fomos até Cristo. Essa luz continua brilhando sobre nós. Continua radiando o seu brilho. Temos andado na luz de Cristo? Para te ajudar a responder essa pergunta, eu vou recorrer a 1 João 1, versículos 5 e 7, para encerrar. João diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus
é luz. Deus é luz. Jesus é a luz do mundo. Jesus é Deus. Nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, olha, se afirmamos, hein? Mas andamos nas trevas, somos mentirosos. Mentimos e não praticamos a verdade. Então, se você diz que ama, mas não tem comunhão com Ele, você está andando nas trevas e está mentindo. Mas, por outro lado, se você anda na luz como Ele na luz está, existe uma evidência presente nas nossas vidas. É possível perceber se você está na luz ou não. Como eu sei que eu estou na luz ou não? Tem uma evidência aqui. Se, porém, andarmos na luz como Ele na luz está, o que nós temos? Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todos os pecados. A comunhão aqui, eu sei que é outras evidências, mas o tempo não permite, mas a comunhão aqui com os outros irmãos revela se de fato você está na luz. Porque uma luz ama a outra. As trevas não amam a luz. Então, se você tem dificuldade em ter comunhão com outros irmãos, é porque essa luz está se apagando em sua vida. Porque a característica de um verdadeiro cristão, dentre tantas características, é querer estar próximo de outros que também irradiam a mesma luz, que também refletem a mesma luz. Não querer ter comunhão com irmãos é um pecado. É rejeitar o corpo do próprio Cristo. É rejeitar o corpo do próprio Cristo. Se, porém, andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, nos ajude a propagar a luz de Cristo para os incrédulos. E, ao mesmo tempo, assim como os israelitas tiveram que seguir aquela coluna de fogo, que venhamos a seguir a luz de Cristo através do Evangelho. Que o Evangelho brilhe sobre os nossos olhos constantemente e nos faça enxergar a vida como Cristo quer que os seus filhos enxerguem. Sobre uma ótica cristã, sobre uma ótica piedosa, sobre a ótica, sobre a lente do Evangelho. Para isso, nós precisamos contar com a ajuda do Espírito Santo. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora, pedir ao Espírito Santo que nos ajude a viver como filhos da luz, não como filhos das trevas. Curva sua cabeça.